Olá, você que está acessando ao Direito e Distorcido de hoje. O meu nome é Michel. É um prazer tê-lo comigo novamente aqui e, se nunca estivemos juntos antes, é um prazer tê-lo por esta primeira vez. Desde já sou muito grato por se inscrever no canal e por ativar as notificações, indo ali no sininho e clicando sobre ele. Gente, hoje eu gostaria de falar sobre um texto do Antônio Cândido, chamado Direito à Literatura. Ele tem sido muito lembrado para falar sobre questões envolvendo a temática de: será que a literatura ela é um bem necessário e do qual você não pode ficar sem, em termos de questões essenciais à vida humana, em termos de condição humana? Quando eu penso em o que é essencial a uma vida humana, a literatura entra aí? Enfim, segue aí que nós vamos ver as reflexões desse texto e vou tentar adicionar algumas coisas, claro que de forma não tão pretensiosa. Enfim, o texto começa a falar de direitos humanos, literatura, e para fazer essa distinção, eu gostaria de trazer à memória de vocês, ou trazer pela primeira vez, a questão dos direitos humanos de primeira, segunda, terceira geração. E tem gente que fala de quarta, quinta, sexta geração. Então, você tem um estudioso chamado Vassac, que pela primeira vez propôs ali a divisão desses direitos, surgindo em confluência com eventos históricos. Então, por exemplo, os direitos de primeira geração seriam inerentes à liberdade, os de segunda inerente à igualdade, e os de terceira à fraternidade. Então, vocês podem fazer uma relação com os motos, né, que eram usados ali na Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, para ajudar a se recordar. Então, o direito ligado à primeira geração, ele é um direito que visa proteger o indivíduo dos abusos de um Estado. Então, você pode pensar em termos de direitos do indivíduo protegido contra a abusividade de medidas de um Estado. E faz muito sentido, porque eles surgem ali a partir do século XVIII, e a gente tem ali toda aquela questão do Estado absolutista, etc. Aí lembrem-se das aulas de história, né? Do Luís XIV falando «L'état c'est moi», o Estado sou eu. Então faz muito sentido ter essa temática da proteção do indivíduo contra o Estado surgindo a partir do século XVIII. Já os direitos de segunda geração, que você identifica com o moto da igualdade, eles estão, aliás, relacionados à Revolução Industrial. Então, a questão de os indivíduos terem uma certa isonomia no tratamento entre eles, na luta por você ter um tratamento que fosse mais justo em termos de distribuição, seja entre burgueses e entre proletários, não é? Enfim, todas essas questões que vão tendo aí. Depois você tem o direito de terceira geração. Eles estão ligados mais ao desenvolvimento das comunicações, são chamados de direitos transindividuais, e eles visam a se relacionar com a proteção da vida humana inter sociedades. Enfim, depois os de quarta geração, que já são outras correntes aí que defendem, eles falam da defesa à democracia, pluralismo, direito à informação. Depois ainda tem gente que fala dos de quinta geração, que seriam os inerentes ao direito à paz, e ainda tem uma corrente que fala dos de sexta geração, que já envolveria a temática da bioética. Mas enfim, voltando ao Antônio Cândido, ele fala de condições que são íncitas à condição humana como necessárias para a dignidade da vida humana. Então, numa certa altura do texto, ele pergunta: mas e o direito a ler Dostoiévski e a ouvir Beethoven?
A partir disso, ele fala de bens compressíveis e bens incompressíveis. O que seria isso? Bom, bens compressíveis seriam cosméticos, enfeites, roupas elegantes, que você pode ficar sem isso, como elementos que não são tão importantes para a sua vida. E os bens incompressíveis seriam alimento, casa, roupa, etc, etc. Ele fala da teoria da utilidade marginal, que é usada em economia, para se falar dessas relações do que é necessário e do que não é necessário, e o que é levado em conta ou não em termos de vida humana. Enfim, depois ele chega à questão do direito à arte e à literatura. Seriam eles incompreensíveis? Enfim, a literatura ela seria o sonho acordado da humanidade. Seria aquele momento em que, tal como o sono, você tem um refazimento da saúde, no caso, a saúde mental e espiritual da sociedade. Então, quando você tem atividade literária, você está ali lendo, etc., você está numa espécie de refazimento da sua saúde mental e humana, tal como o sono faria, segundo o andamento do texto. Ainda mais adiante ele fala que a literatura nem corrompe, nem edifica, mas humaniza. E esse é o ponto. Porque numa ideia, numa leitura utilitária, a ideia seria que ou a literatura edifica, ou a literatura não corrompe, ou até se fosse num outro instrumento, poderia se falar, por exemplo, ali no século XVIII, né, em termos de livros proibidos de literatura que corrompe. Aliás, tem até um livro muito interessante nesse aspecto do século XVIII. Se chama Os Best-Sellers Proibidos, se eu não me engano, se não me falha a memória, mas qualquer coisa eu corrijo e indico aqui embaixo no espaço para indicações. E é do Darnton. Então, se fala de livros proibidos, que havia livros que circulavam mediante aprovação real e livros que tinham uma aprovação tácita. E tinham os livros que eram proibidos de serem circulados. Então, eram caçados, não poderiam ser vendidos nem tidos. Enfim. Um dos grandes efeitos da literatura seria tirar as palavras do nada e as articular numa forma, e a forma seria capaz de humanizar, de atuar de uma tal maneira que os sentidos são tocados, então temos essa abertura para a beleza, para a apreciação estética, essa maneira de humanizar e atuar de forma salutar, como se fosse o nosso sonhar acordado que o Antônio Cândido fala. Enfim, na minha tese, a forma literária, ela de certa forma aproxima da questão da lei e de certa forma permite uma humanização da lei. Mesmo porque eu, seguindo alguns passos do Paul Ricoeur, desenvolvo no meu trabalho a ideia de que a lei tem um aspecto de narratividade, faço um cruzamento com elementos das doutrinas dele, e a partir disso, desse aspecto de narratividade, eu aproximo da literatura. Mas enfim, um dia eu faço um vídeo explicando melhor essa minha tese. Então, à medida que se avança no texto do Antônio Cândido, a reflexão de que a literatura é um bem espiritual e também a literatura é um instrumento de desmascaramento que evidencia a restrição de direitos, a forma como esses direitos são negados às pessoas. Até tem essa questão que eu ponho agora, né? A própria literatura
denunciando a maneira como ela é excluída da apreciação, ou seja, ela não sendo acessada por outras pessoas de outras camadas populares por conta de se vedar o acesso a isso. E, por fim, o texto ainda fala de como as elites brasileiras, muitas vezes, boa parte das pessoas que integram essas elites, quando se interessam por arte e por literatura, na verdade, não estão realmente interessadas pela questão estética, mas pela questão do snobismo, por falar, olha, eu conheço tal coisa, né? E já seria aquela ideia da literatura como moeda de troca cultural. Enfim, é um texto muito interessante, vale muito a pena ler. Óbvio que eu tive as minhas injunções sobre essas passagens dele, mas eu creio que tem muito a ver com o direito e com a literatura dentro do direito. Tem autores interessantes que eu considero bem nucleares e basilares. Um deles que eu já usei algumas vezes foi o Posner. Eu tenho aqui em minhas mãos, que é este volume, Law and Literature. Ele tem algumas considerações sobre a importância da literatura para o direito, mas eu não gosto muito assim, do aspecto instrumental da literatura como uma maneira para ampliar as eficiências do advogado, do juiz ou quem quer que seja mais da área jurídica, por permitir que as pessoas tenham maior desenvoltura em contar, em narrar eventos jurídicos e etc. Então, ele chega a falar que uma das vantagens da literatura é essa, ajudar ao advogado a se expressar melhor sobre casos. O que eu acho interessante de outros aspectos que ele cita é falar do aspecto humanizador da literatura, dessa possibilidade de ajudar com que você, não tendo vivenciado aquela situação, mas tendo lido sobre ela, de certa forma isso trabalhou a sua sensibilidade para que você esteja apto a ser mais compreensivo sobre aquele aspecto. Enfim, há outro também interessante em termos de autor, que também lida com essa seara, que é o François Host. Tem esse livro aqui, Contar a Lei, também muito interessante, outro dia falo sobre isso. Enfim, gente, eu não vou me alongar mais, eu agradeço por vocês terem assistido a este vídeo. Ele foi absolutamente despretensioso, talvez não tenha saído da maneira como eu esperava, talvez tenha havido alguns atropelos, mas o meu intuito não é a perfeição, mas sim, de certa forma, ajudar para que esses temas venham à tona e possam ser acessados por outras pessoas, inclusive por vocês que estão me acompanhando. Enfim, grande abraço, fiquem bem aí e até a próxima.